Já estamos de volta com o seu estilo de vida e você pode continuar enviando a sua participação aqui para a nossa produção e hoje nós estamos conversando sobre as crianças e os adolescentes desaparecidos. E a próxima pergunta é o seguinte, sobre o arquivo. Existe algum caso que depois de muita procura, depois de muita busca, depois da gente ter corrido atrás de todas as possibilidades e de terem esgotado todas as possibilidades, ser arquivado? Então agora a gente vai arquivar e, enfim, esse caso vai ser esquecido aqui. E se aparecer alguma coisa, a gente retira esse caso da gaveta. Não existe, a gente não arquiva. Os casos podem até ficar sobrestados, podem até ficar suspensos por falta de informação temporária, mas a gente nunca desiste. Na verdade, a delegacia especializada nunca desiste, né? Teve um caso agora que a gente teve um desaparecimento de uma menina há 10 anos e a gente conseguiu fazer uma diligência agora há 15 dias. Infelizmente, não logramos êxito, mas fizemos uma diligência, inclusive, de comparação genética, de material genético junto ao IML e ao Instituto de Criminalística. Conseguimos fazer a comparação genética dessa criança que agora é adolescente, que na época desapareceu quando era criança, suspeita de ter desaparecido há 10 anos, e a gente imaginou que ela era filha dessa família, só que aí a gente não identificou que não era a menina, mas havia essa suspeita. Então a gente nunca desiste. Desse caso foi há 10 anos. É um caso de um adolescente que desapareceu há mais de 2 anos, 3 anos, e nós usamos há 2 meses cães farejadores no local, com a ajuda dos bombeiros, da polícia militar, no local em que o pai imaginava que o filho poderia estar ali. Então, a gente nunca desiste. Não existe o arquivamento. Sempre que surge uma informação nova, a polícia empreende diligências no sentido de encontrar essa criança desaparecida. É uma busca constante, né? Constante. A gente está sempre de forma perene atrás dessas crianças e adolescentes desaparecidos, até porque a gente põe no Cadastro Nacional de Desaparecidos, a gente põe no cadastro da delegacia e no sistema da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. Em relação à nossa região, a gente consegue encontrar a possibilidade ou então a porcentagem de possibilidade de encontrar as crianças que desaparecem é positiva ou é negativa? Como que acontece? A gente consegue encontrar, a gente pode até citar aqui o exemplo daquelas crianças que desapareceram da escola. Então, a gente consegue encontrar. Existem casos, como são 7 casos, que não foram crianças que não voltaram para suas casas, e existem esses 7 casos aqui no estado do Amazonas, mas a maioria dos casos a gente consegue identificar onde essa criança se encontra, com a ajuda da Justiça Estadual, como eu disse, e os pais, pegando o mandado de busca, conseguem reaver essa criança e esse adolescente. Então, dá para encontrar, sim. A maior parte se encontra. E é interessante também porque a gente está em Manaus, a gente mora na cidade e tudo mais, mas nós também temos os interiores. E muito disso acaba acontecendo nos interiores e talvez por falta de informação, ou então por falta da possibilidade mesmo de recurso, não sei. Ou até, eu acredito que a falta de informação seja a principal questão, né? As pessoas nem chegam até a delegacia e acham que o caso já está perdido, né? E não conhecem os próprios direitos e nem conhecem as possibilidades de ajuda, né, que digamos que a justiça pode ajudar, tende a ajudar para poder buscar o seu filho. E aí fica nisso para sempre. Então, devem existir alguns casos que a gente nem conhece, né? Se ele for mesmo no interior, existem as delegacias dos municípios e tem, inclusive, delegacia especializada em municípios de ponta. Altefé, Coari, Tabatinga, tem delegacias especializadas em proteção à criança. Então, se ele for nessa delegacia especializada, de todo modo, ele vai fazer os mesmos procedimentos que a delegacia daqui de Manaus faz. É importante também salientar, Isabelle, que a gente não falou nas outras perguntas, mas eu acho muito importante que a gente fale aqui, é uma informação de qualidade que a gente está dando aqui. Todas essas crianças que desapareceram, elas estavam desacompanhadas de seus responsáveis. Então, é importante a gente chamar isso para a família, porque sempre garantir que essa criança, esse adolescente, esteja acompanhado de alguém de sua confiança. Então, você deixar uma criança e adolescente desacompanhado é você deixar ela vulnerável a pessoas mal intencionadas e até mesmo ser vítima de violação de direito. Até porque, se eu tô com meu filho, tô andando com meu filho, ele tá acompanhado, e aí de repente ele some, ou acontece qualquer coisa, ou tomam ele de mim, aí eu acredito que não seja mais caracterizado um desaparecimento, né? Não, pode ser caracterizado um outro crime, né? Já vai para a parte criminal mesmo, a gente vai para o DIP da área, pede ajuda das polícias militares. É importante as famílias terem consciência de que existe a Polícia Civil para a apuração disso aí, mas a gente também conta muito com a ajuda da Polícia Militar, a Polícia Ostensiva. Então, chamar uma viatura mais próxima, informar isso para a viatura mais próxima, porque eles passam na rede alfa, na rede rádio, as características, a roupa que
que aquele adolescente, aquela criança estava. É ruim, é difícil, a gente tem que chamar atenção para isso. Às vezes a mãe e o pai não sabem nem que roupa a criança saiu de casa. Por isso daí a dificuldade da identificação. Então, ficar atento ao seu filho também é uma forma de prevenir. Bom, e aí quando a gente fala sobre essa questão também das campanhas, do reconhecimento, as campanhas que a própria polícia precisa fazer para que essas crianças sejam encontradas, estou falando de cunho social mesmo, e a gente vê muitas vezes os retratos, que às vezes as próprias famílias se encarregam de fazer uma foto, né, de colocar num papel e aí colar pelos muros, vai pedindo permissão e vai colando na esquina, enfim, dos lugares que a criança costumava estar. E aí, se alguém vir essa criança, pode entrar em contato com a família. Essas campanhas são feitas por vocês também? Ou vocês costumam trabalhar com esse tipo de campanha? Como que é mais ou menos esse processo de, digamos que pedir um auxílio, se é que eu posso dizer desse jeito, né, da própria sociedade para que essas crianças sejam encontradas? Lembra que a gente falou no início que as primeiras horas são vitais? Tudo bem, mas passadas as primeiras horas, é importante que a gente faça e chame muita atenção para isso, que é as primeiras horas, mas a gente tem sim um banco de dados, né? A gente tem um banco de dados e para isso, essa campanha que a gente fala, a gente conta muito com a ajuda da imprensa. Para divulgar, a gente divulga as fotos na imprensa e mais, a gente bota no Cadastro Nacional de Desaparecidos, que é o site que é do Ministério da Justiça, a gente coloca a foto dessa criança já cedida pela família, uma foto atualizada cedida pela família. E no caso, existem grupos também, né, hoje em dia, até no próprio Facebook, a gente já encontra grupos que estão mobilizados por essa mesma causa. É aquela questão também do envelhecimento. O processo, eu acredito que seja um aplicativo, não sei como que vocês chamam, mas existe sempre aquela foto, né, da criança que você entrega, enfim, daí passou 10 anos, aí você faz digamos que uma montagem daquela criança já envelhecida, e aí, se tivesse passado tantos anos, como ela estaria? Justamente para auxiliar também nesse processo da busca. E aí, nós temos esse tipo de sistema também? Sim, a Polícia Civil do Estado do Amazonas conta com um programa de progressão antropométrica, que é o nome desse programa, e de 7 a 10 dias a gente consegue essa progressão antropométrica feita pelo Instituto de Identificação com a foto da criança. E é importante, da criança e do adolescente, é importante porque a gente vê a fisionomia, as mudanças biológicas dessa criança e desse adolescente 10 anos depois, como que ela estaria 10 anos depois, e a Polícia Civil do Estado do Amazonas conta com esse recurso. Mas aí, no caso, a gente só utiliza depois que esse caso já tem os 10 anos, ou você utiliza desde o início? Como que funciona esse processo, assim, a utilização disso? A gente usa depois, né? Porque assim, se for muito recente, a gente usa uma foto atual da criança. Vai passando-se o tempo, aí sim, como por exemplo, a gente pode citar como exemplo da Sara Juana, que a gente fez o envelhecimento dela e tem as fotos divulgadas no cadastro, nas redes sociais, é importante. As redes sociais é uma ferramenta muito importante que as famílias se utilizam, inclusive, porque a gente conta muito com a ajuda das famílias para isso, para investigar, e as redes sociais é importante. Se for recente, só para a gente deixar bem claro, se for recente, foto recente. Se for passado 10 anos, a gente conta com o recurso do Instituto de Identificação. E aí, só para a gente encerrar, eu acho importante também a gente falar mais uma vez um pouco sobre essa questão da responsabilidade, até porque antes da gente voltar do intervalo, nós estávamos conversando, né? E aí eu até comentei com a Juliana que muitas vezes na própria escola as pessoas nos conhecem muito mais, principalmente quando é adolescente, né? Quando está passando dessa fase de criança para a adolescência, muitas vezes os colegas ou os professores, enfim, as pessoas da escola nos conhecem muito mais do que a nossa própria família. E aí, quando você vai, enfim, à delegacia ou quando você vai conversar com a polícia sobre as características do seu filho, às vezes pode até não bater com as características que outras pessoas teriam, né? Então, na realidade, conhecer o adolescente, estar sempre presente na vida, sabendo onde ele está e com quem que está, e todas essas questões é muito importante para evitar esses casos. Não, sim, até porque a gente sempre fala nas entrevistas que só chega na polícia quando a família falhou. Então, a gente não está aqui transferindo a responsabilidade para a família, até porque isso é um infortúnio, um desaparecimento, mas é importante esse contato próximo da família, saber com quem anda, saber senha de rede social, saber quais são os lugares que essa criança, esse adolescente frequentam, estar próximo ao seu filho. Próximo não é só físico, próximo emocionalmente, conhecer o seu filho de todo... profundamente, conhecer o seu filho, estar com um contato mais próximo e vigilância perene em relação ao seu filho. Bom, muito obrigada pela sua participação. Temos uma pergunta?
A produção está enviando uma pergunta pra gente. Ainda não chegou. Mas a gente vai responder a sua pergunta sim, só que pelo Facebook. A gente vai perguntar para a nossa delegada assim que a gente tiver no intervalo, assim que a pergunta chegar, porque às vezes, gente, a internet não ajuda muito, entendeu? E aí, no caso, ainda não chegou essa pergunta para mim. Mas nós vamos responder sim e você fica ligadinho na nossa fanpage que a gente vai responder a sua pergunta assim que nós conseguirmos identificar aqui. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter dito pra gente, né, sobre esse assunto que é tão importante, que é tão delicado, que é complicado, mas que eu acredito que a gente precisa sim conversar, debater e informar a população, né? Porque é muito importante a gente conhecer aquilo que a gente nunca ouviu falar, ou então aquilo que a gente acha super complicado, para a gente saber agir também quando passar por esse tipo de situação. Em nome da Polícia Civil, a gente é que agradece o espaço, Isabelle, aqui. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode continuar enviando a sua participação para o nosso número. Lembrando que 92 é o código daqui de Manaus, 98111 45 é o número da nossa produção. E se Deus quiser, a internet vai nos ajudar. Até logo, eu volto já.